te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão, retomando a nossa jornada, então, no Velho Testamento. Depois de alguns dias, então, de descanso, voltamos agora para mais um tempo de encontro, todas as manhãs, às 8 até às 8h30, para estarmos refletindo, então, nos livros do Velho Testamento. Terminamos o livro de Salmos e agora, então, vamos começar o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 1, é o capítulo que nós vamos ler hoje, ok? Então, espero que estejam todos bem, todos preparados para mais uma caminhada juntos aí com alguns capítulos desse livro, então, de Provérbios, tá? Estudar o livro de Provérbios é matricular-se na Escola Superior da Sabedoria, é fazer um doutorado aos pés de Salomão, o homem, então, mais sábio, né, de sua geração, tá? Provérbios, ele pertence ao segmento do Antigo Testamento que é comumente chamado de literatura de sabedoria ou literatura sapiensal. Outros livros que seguem esse mesmo gênero são os livros de Jó, o livro de Salmos, Eclesiastes e também Cântico dos Cânticos. Quando nós pensamos em Provérbios, nós poderíamos sintetizar esse livro numa única frase. O alvo desse livro, a meta, o objetivo desse livro é justamente diminuir o número dos tolos e aumentar o número de sábios. Então guarde bem isso. A meta, o propósito, o desejo, o alvo do livro de Provérbios é diminuir o número de tolos e aumentar o número de sábios. A tradição hebraica atribuiu o livro de Provérbios a Salomão, da mesma forma ou da mesma maneira que atribuiu o livro de Salmos a Davi. Porém, nós sabemos que nem todos os provérbios foram escritos por Salomão, assim como nem todos os salmos foram escritos por Davi. O capítulo 30 foi escrito por Agur e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. Agur e Lemuel eram dois sábios ismaelitas de Massá que tiveram contato então com a literatura hebraica de sabedoria. Agur, por exemplo, fala sobre a sabedoria. Ele reflete sobre como a genuína sabedoria provém do Senhor, em contraste com a pequenez e o limite da sabedoria humana. Agur, ele também destaca a suficiência e o caráter imutável da palavra de Deus. Já Lemuel, ele registra em seus provérbios uma série de conselhos da sua mãe e destaca o papel de protetor do povo que deve ser exercido pelo rei que é prudente. Os conselhos da mãe do rei Lemuel incluem advertências contra a embriaguez e a imoralidade e trazem encorajamentos para que o governante pratique a justiça e a retidão, especialmente em amparo aos pobres e aos necessitados. A palavra hebraica mashal, traduzida por provérbios, significa comparação. Provérbios, então, são sentenças curtas, tiradas de longas experiências. A palavra hebraica, então, é mashal, comparação, tá? O tema central do livro de Provérbios é a sabedoria, em hebraico, hokmah. Sabedoria significa entendimento de mestre,
habilidade, perícia. Sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento ou inteligência. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Isso é sabedoria. É isso que a palavra do Senhor nos ensina e é isso que nós presenciamos no nosso dia a dia quando nos deparamos com pessoas que são sábias, que, tendo conhecimento, sabe como aplicar esse conhecimento à sua vida e à vida dos que estão ao seu redor. Então, sabedoria é olhar a vida com os olhos de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo os preceitos, né, os estatutos, a lei, mandamentos, segundo tudo que nós vimos, então, no livro de Salmos, especialmente no Salmo 119, dedicado, então, à palavra. Então, nós temos o livro de Provérbios, que nós vamos passar a ler, então, nesse momento. Vamos colocar para você aí, para que possamos fazer a leitura desse livro, ok? Se você não compartilhou ainda esse vídeo com alguém, faça-o nesse momento, né? Ou quando terminar aqui, não se esqueça de compartilhar o vídeo, para que mais pessoas possam participar conosco dessa maratona, né? Dessa caminhada aqui de leitura e de reflexão bíblica, tá bom? Dê o seu like, dê o seu joinha, ative o sininho, tá? Coopere, colabore para que essa palavra possa chegar a mais corações e mais pessoas que estão necessitando de ouvir e de conhecer e de compreender esta palavra que é tão maravilhosa. Ok? Vamos então ler, e ele começa dizendo o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então ele começa dando algumas informações que são importantes. Versículo 2: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, em outra tradução, o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Alguém disse então que o problema básico do ser humano é a sua ignorância. O ser humano, porém, precisa não apenas de informação, mas sobretudo de transformação. Muito mais do que informação, o ser humano precisa ser transformado. Uma pessoa cheia de conhecimento, mas sem generoso procedimento, pode transformar-se num monstro. No século XX, do topo do mais refinado conhecimento, a humanidade provocou 2 sangrentas guerras mundiais. Mais de 100 milhões de pessoas foram ceifadas de forma cruel. Não é suficiente termos luz na cabeça, precisamos ter amor no coração. Guarde bem isso. Não é suficiente ter luz na cabeça, é necessário ter amor no coração. Conhecimento sem bom proceder gera soberba, uma soberba que é opressora, gera justamente a falta de misericórdia. Prudência é evitar o caminho escorregadio do erro e colocar os pés na estrada da virtude, mesmo quando instigado pela pressão da maioria para fazer aquilo que é errado. Até as pessoas mais simples, quando são governadas pela palavra de Deus, agem com prudência.
com sabedoria. Os jovens são naturalmente afoitos, e por isso ele os menciona, atirados. Às vezes lhes falta a maturidade suficiente para enfrentar as dificuldades, as batalhas, as lutas, as adversidades da vida. Porém, um jovem que pavimenta o seu caminho pela instrução de Deus, instrução da palavra de Deus, tem não apenas conhecimento, mas também bom siso, bom senso, e vive de maneira vitoriosa. Juventude não é sinônimo de maturidade. Não é desculpa para devaneios. Há jovens sábios e maduros, e idosos insensatos e tolos. Qual a diferença entre um sábio e um louco? O sábio teme a Deus e anda nos seus conselhos. O louco despreza a sabedoria e o ensino que vem de Deus. Guarde bem isso. O sábio teme a Deus e anda nos seus caminhos, nos seus conselhos, de acordo com a sua orientação, a sua palavra. Agora, o louco, aquele que não é sábio, ele despreza a sabedoria, ele despreza o ensino que vem da parte de Deus. Esse é o louco. O temor a Deus é o maior freio moral. Por isso ele diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, porque é o maior freio moral que alguém pode ter na vida. Foi o temor a Deus que livrou José do adultério, quando ele foi seduzido por aquela mulher, a mulher de Potifar. Imagina-se uma bela mulher numa posição de destaque na corte egípcia. Mas ele, por causa do temor ao Senhor, ele então se livrou daquele momento de adultério, daquela sedução daquela mulher. Neemias foi livre da corrupção, mesmo vivendo num reinado que não era seu, como escravo, como ali, alguém que servia ao rei de um outro país. Mas volta para sua terra para ajudar o seu povo na reconstrução de Jerusalém, dos muros, e ele não se corrompe com os atrativos e os enganos daqueles então tiranos da sua época. Isso então é importante. Então, aquele que é sábio, ele então busca esse conhecimento. Ele anda atrás desse conhecimento. Mas aquele que é louco despreza a sabedoria, despreza a instrução que vem da parte de Deus. Ok? Estão comigo aí? Espero que sim. Então vamos juntos. Vamos continuar aqui na nossa leitura. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Fala sobre família, sobre a responsabilidade tanto do pai quanto da mãe no ensinamento, na instrução da palavra de Deus dada aos seus filhos. Porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Fala sobre a riqueza, sobre o sinal de destaque. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Então veja bem, é muito claro essa palavra. Somos muitas vezes tentados por tantas coisas, por tantos agrados que o mundo nos oferece, que as pessoas nos oferecem. E ele diz, cuidado, não aceite essas coisas. Né? Não se deixe seduzir por esses agrados. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda a sorte de bens, bens preciosos. Encheremos as nossas casas e despojos. Lança tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, com esses que falaram essas palavras.
desvia o teu pé das suas veredas, ou seja, do caminho em que eles estão trilhando, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Esse é o seu desejo. Na verdade, é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, esses armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. Então, contra a sedução dos pecadores, a obediência aos pais é uma receita segura para a bem-aventurança, para a felicidade. Os filhos que honram, que obedecem aos pais têm a promessa de uma vida longa e bem-sucedida. Porém, os que tapam os seus ouvidos ao ensino e à instrução dos seus pais pavimentam então o caminho do desastre e da destruição. Filhos, vocês querem ser bem-sucedidos em todas as áreas da sua vida? Escutem os seus pais. Ouçam o que eles têm a dizer, a ensinar, a instruir. Cuidado com as más companhias. Fuja do conselho dessas más companhias, desses ímpios e perversos. Afaste-se do caminho dos pecadores e não se assente na roda desses que são escarnecedores. Livre a sua alma da morte. Não ande com gente má e com gente violenta. Não se associe a esse tipo de gente. Os falsos amigos só querem te puxar para baixo, para a destruição, para a maldade, alegando ganhos fáceis, ganhos sedutores, mas da mesma forma como ganham facilmente, também perdem facilmente. E geralmente perdem tudo, inclusive as suas próprias vidas. Fuja da presença e até mesmo da aparência daquilo que é mal, daquilo que é contrário à palavra do Senhor, à orientação, à direção de Deus. Saiba que aqueles que maquinam o mal contra o próximo tornam-se então vítimas da sua própria violência, porque serão abordados também com violência. Esses seres são gananciosos e têm seus valores morais totalmente desfigurados. Por isso, repetimos, fuja desse tipo de gente. Fuja dessas pessoas. Se apegue ao Senhor e ao povo do Senhor. Versículo 20. A sabedoria clama lá fora. Pelas ruas levanta a sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada. Nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Até quando? Aqui, Salomão, ele clama, ele chama pela sabedoria. A sabedoria anda pelas ruas e pelas praças, como ele aqui menciona, levantando a sua eloquente voz e querendo ser ouvida. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse a atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também de minha parte eu me rirei da vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a consolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobreviverá a vós aperto e angústia. Aperto e angústia.
Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, cortar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará, e o desvio dos insensatos os destruirá. Veja bem, aquele que é simplório, aquele que é insensato, o caminho aparentemente tão doce e tão precioso para cada um deles, se tornará, na verdade, caminhos de destruição. Então, a sabedoria, ela anda pelas ruas, pelas praças, levantando a sua voz e querendo ser ouvida. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Estará livre do temor do mal. O que der ouvidos à palavra do Senhor estará seguro, estará sendo abençoado. A sabedoria, portanto, ela fala ao povo nas ruas. Ela fala aos juízes nos tribunais e por toda a cidade faz ouvir a sua voz. Onde o pecado trouxe morte, a sabedoria oferece vida. Onde o pecado trouxe escravidão, a sabedoria oferece liberdade. Onde o pecado afastou o ser humano de Deus e do próximo, a sabedoria oferece reconciliação. Esse mundo está cheio de gente nécia, de gente tola, de gente esmagadora, escarnecedora, louca. Esses níveis de decadência, esses níveis de libertinagem são um retrato da sociedade sem Deus. É o que nós estamos vendo a cada dia se agravando mais. Num mundo de imoralidade. A sabedoria clama aos nossos ouvidos e nos encoraja a atentarmos para a sua repreensão. Aqueles que, com rebeldia, rejeitam dar ouvidos à voz de Deus, armam então laços para os seus próprios pés. Quando Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós ou prevalecer contra nós. Agora, quando o seu rosto se vira contra nós, ninguém pode nos livrar. Então, a palavra de Deus é categórica. Buscai primeiro o Senhor. Buscai o Senhor enquanto você pode achá-lo. Invocai-o enquanto ele está por perto. Cuidado com suas escolhas, porque você poderá se fartar daquilo que mais desejou. Muito cuidado. O povo do deserto murmurou tanto querendo carne que o Senhor trouxe carne. Eles ficaram fartos de tanta carne. Eles já estavam enojados de tanta carne. O ser humano pode escolher a maneira de viver, mas não pode escolher as consequências das suas escolhas. E essas consequências virão, mais cedo ou mais tarde. Aquilo que se planta é o que vai se colher. Quem tapa os ouvidos à voz de Deus e despreza os seus ensinos, coloca os seus pés numa estrada de morte, numa estrada de difícil acesso, uma estrada de destruição, uma estrada de abandono. Fuja da morte e escolha a vida. Fuja desses caminhos que podem destruí-lo e escolha a vida. O que der ouvidos à palavra do Senhor, a direção, a orientação de Deus, habitarão em segurança, estarão livres de todo o mal. Deus propõe para você vida e salvação, e não perdição.
Aqueles que obedecem a Deus vivem seguros, tranquilos e sem temor do mal, mesmo cercados por um mundo tão violento, mas não nos tornamos reféns desse mundo. Não nos apavoramos. Mesmo que todos se voltem contra nós, Deus nos cobrirá debaixo das suas asas. E agindo Deus, ninguém pode impedi-lo. Então que você possa nessa manhã, todos nós, possamos confiar nesse Deus poderoso e maravilhoso, buscarmos sabedoria e conhecimento, para andarmos nesse mundo segundo a sua vontade. E assim, em todo e qualquer lugar que colocarmos a planta do nosso pé, as pessoas possam ver em nós a presença do Senhor nosso Deus. A presença de Jesus. Que possamos irradiar, iluminar no meio das trevas. Para que assim outros possam ser alertados, orientados, transformados e levados das trevas para a luz do Senhor. Que Deus possa abençoar o seu dia, a sua semana. Que todos possam estar sendo guardados e protegidos, amparados pela boa mão do Senhor. E que nós possamos continuar lendo, meditando nessa santa palavra e adquirindo conhecimento e fortalecimento para as nossas vidas, para podermos enfrentar os embates do dia a dia. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoá-lo. Compartilhe esse vídeo mesmo depois que encerrarmos aqui, né? Para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa palavra que nós falamos agora, que é uma palavra transformadora. Não traz apenas conhecimento, mas traz principalmente transformação. Tá bom? Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa manhã, pela tua palavra de sabedoria aos nossos corações. Que, ó Deus, não fique apenas no nosso conhecimento, mas que atinja a nossa alma, o nosso espírito, e possamos praticar e viver de acordo com essa sabedoria vinda do alto, vindo do Senhor, vindo, Deus, do conhecimento e da prática da tua palavra. Orienta-nos, dá-nos um bom dia. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Abençoe a todos vocês, que todos tenham, então, um bom dia, que todos tenham uma boa semana, guardados e protegidos pelo Senhor. E amanhã, Deus permitindo, estaremos juntos mais uma vez. Forte abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus permitir, com Provérbios, capítulo 2. Até lá. Pra te adorar.